Dia, meu povo, dia, 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 muito bem. Nós vamos continuar o nosso assunto polinômios. A parte quente, nossa, nem podemos falar quente, né? Porque estamos derretendo, mas a parte quente do assunto polinômios foi há 15 dias atrás, né? Quando nós vimos a parte de divisão de polinômios. Na semana passada, nós vimos o teorema do resto. E hoje a gente vai brincar um pouquinho com tudo isso que a gente já viu, tanto o teorema do resto quanto a parte de divisão de polinômios. E vamos acrescentar só um teoremazinho, que é o chamado teorema de D'Alembert, que está aí no módulo 112. O teorema de D'Alembert, ele na verdade ele é uma consequência do teorema do resto. Ele é uma consequência do teorema do resto. Então, para a gente entender como é que funciona o teorema de D'Alembert, eu vou até projetar aqui novamente para você o teorema do resto, que aí é só mais uma linha, a gente chega no teorema de D'Alembert. Então, ó, eu comentei com você na semana passada. O teorema do resto diz o seguinte: se você quiser saber qual é o resto da divisão de um polinômio p de x qualquer por um polinômio de primeiro grau, você pega a raiz desse divisor do primeiro grau e substitui no lugar de x no polinômio dividendo. O resultado que der vai ser o resto da divisão, tá certo? E aí a gente fez a demonstração, ó. É um polinômio p de x qualquer dividido por um polinômio de primeiro grau, dá um quociente não sei, não quero saber, e um resto r. E lembrando, o grau do resto é sempre menor que o grau do divisor. Então, se eu estou trabalhando com um divisor de grau 1, o resto vai ter grau 0, portanto, o resto vai ser um número apenas. Aplicando a prova real da divisão, eu tenho que o dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. E aí, o que eu fiz? Eu calculei a raiz do divisor. Como é que eu calculo a raiz do divisor? Pega o divisor igual a zero. Na hora que você pegar o divisor igual a zero, você passa o b para lá menos, depois passa o a dividindo. Menos b sobre a seria a raiz do divisor. E aí, quando você vem nessa expressão e substitui o x pela raiz do divisor, a raiz do divisor zera o divisor. E como o divisor está multiplicando o quociente, toda essa primeira parte vai zerar. E aí o que sobra é apenas o resto. Então, é o que diz o teorema do resto. Você vai lá naquela expressão, substitui o x pela raiz do divisor, e o resultado fornecido é o resto da divisão. Então, basta você substituir a raiz do divisor lá no polinômio dividendo. Isso, o resultado que der, já é o resto. Então, até aqui a gente já viu o teorema do resto. Agora, aí nós vimos um exemplozinho, né? Você já deve ter recebido os slides aí você pode confirmar este exemplo, porque essa divisão em que eu usei o p de x como dividendo e x menos 2 como divisor, eu usei essa divisão para exemplificar tanto o método da chave, da divisão de polinômios, quanto também o Briot-Ruffini. E aí você já tem o resto dessa divisão lá nos slides anteriores, justamente para poder comparar com a aplicação do teorema do resto aqui. Aqui, a raiz do divisor é 2. Por que é 2? Você pega o divisor, que é x menos 2, igual a 0, isola o x é igual a 2. Quando você pega o 2 e joga lá no polinômio dividendo, joga lá no lugar do x, o resultado que dá é 21, que é justamente o resto da divisão. Aí, agora que nós vamos acrescentar uma última frase que corresponde exatamente ao teorema de D'Alembert, que é o assunto do módulo 112. Se por um acaso eu fizer esta substituição da raiz do divisor lá no polinômio dividendo para calcular o resto, e o resto der zero, quando eu faço uma divisão e o resto dá zero, a gente diz que um é divisível pelo outro, certo? Exemplo,
12 é divisível por 3. Por quê? Porque se você dividir 12 por 3, o resto da divisão dá 0. 35 é divisível por 7. Por quê? Porque se você dividir 35 por 7, o resto vai dar 0. Então, a gente diz que um número é divisível pelo outro quando o resto da divisão é 0. E no caso de polinômios também. Um polinômio é divisível pelo outro quando o resto da divisão dá 0. Então, se eu peguei um número qualquer, substituí no lugar do x no polinômio, e o resultado deu 0, esse resultado é o resto da divisão. E aí eu tenho que imaginar um polinômio cuja raiz é aquele número que eu joguei no lugar do x no polinômio. E o polinômio, vamos supor que eu joguei um determinado valor alfa no lugar do x, lá no polinômio dividendo, e o resto, e o resultado deu 0. Então, o polinômio mais bobinho que tem, cuja raiz é alfa, seria x menos alfa. Então, o teorema de D'Alembert diz exatamente isso. Ó. Se eu joguei um determinado alfa no lugar do x no polinômio, e o resultado deu 0, esse 0 seria o resto da divisão. O resto da divisão do polinômio p de x por um polinômio cuja raiz é alfa. E o polinômio mais bobinho que tem, cuja raiz é alfa, é justamente x menos alfa. Então, essa frase é a frase que define o teorema de D'Alembert. Se p de alfa é igual a 0, p de x é divisível por x menos alfa. Se quiser um exemplo numérico, se p de 2 é 0, o polinômio p de x é divisível por x menos 2. Se p de 5 é 0, o polinômio é divisível por x menos 5. Se p de menos 1 é 0, o polinômio é divisível por x menos 1, portanto, x mais 1. Então, esta OBS final, chamado Teorema de D'Alembert, é o que nós vamos usar nesse módulo 112, tá? Teorema de D'Alembert. E aqui termina a teoria de polinômios. Nós temos ainda os módulos 113 e 114, mas para esses módulos a gente não tem teoria para acrescentar. A gente só vai usar toda essa parte de divisão que a gente vem estudando nas últimas aulas. Obviamente, nós vamos fazer o 112 e o 113 hoje, o 114 vai ficar para a semana que vem, mas a teoria para todos esses módulos acabou. Agora, só exercícios. Vamos lá? Pega aí, então, na sua página 19, não, apostila 19, página 28. Apostila 19, página 28, exercício 1. Vamos lá. Considere o polinômio p de x igual menos 4x à quarta mais 3x ao cubo mais 2x quadrado mais x e mais k. Determine o valor de k, sabendo que p de x é divisível por x mais 1. Então, ó, vamos lá. Quem seria a raiz do divisor? Então, ó, raiz de d de x. Para você encontrar a raiz, você iguala a 0. Então, pega o divisor x mais 1 e iguala a 0. Então, daqui sai que o x vai ser igual a menos 1. X é igual a menos 1. Essa é a raiz do divisor. Então, se eu pego a raiz do divisor, que é menos 1, e jogo lá no polinômio dividendo, o resultado que der é o resto da divisão.
Mas como o exercício disse que o polinômio p de x é divisível pelo polinômio d de x, o resto da divisão vai dar zero. Então, ó, se eu pego o menos 1, que é a raiz do divisor, e jogo lá no polinômio, eu tenho o resto da divisão. Só que esse resto vai dar zero, porque é divisível. Então, vamos fazer isso. Ó. Jogo o menos 1 no lugar do x lá no polinômio. Então, vai ficar menos 4, que multiplica menos 1 à quarta, mais 3, que multiplica menos 1 ao cubo, mais 2, que multiplica menos 1 ao quadrado, mais menos 1, mais k. Isso tem que ser igual a zero, porque ele diz que é divisível. Menos 1 à quarta dá 1, vezes menos 4, dá menos 4. Menos 1 ao cubo dá menos 1, vezes 3, dá menos 3. Menos 1 ao quadrado dá 1, vezes 2 dá 2. Menos 1, mais k, é igual a zero. Menos 4 com menos 3 dá menos 7. Com menos 1 dá menos 8. Com 2 dá menos 6. Menos 6 mais k é igual a zero. Então, daqui sai k igual a 6. Ok? Tempinho aí para você copiar. Me avise quando tiver terminado. Beleza, vamos ao 2. Dois diz o seguinte: considere um polinômio f de x igual x ao cubo mais 3x² mais ax mais b, em que a e b são números reais. Se f de x mais 1, f de x mais 1 é divisível por x mais 1. Então, peraí, antes da gente continuar a leitura, já vamos brincar com essa informação aqui, ó. O divisor é x mais 1, que é igual ao do exercício anterior. A raiz desse divisor é quem? Menos 1. Então, quando eu pego a raiz do divisor e jogo no polinômio dividendo, o resultado que dá é o resto. Só que ele falou que é divisível. Então, esse resto vai dar zero. Agora, só toma um pequeno cuidado. Ele não está falando que f é divisível por x mais 1. Ele está falando que f mais 1 é divisível por x menos 1. Então, quer dizer que se você vier aqui, ó, e substituir o x por menos 1 neste polinômio, o resultado que dá vai ser zero, porque ele diz que é divisível. Então, vamos fazer isso. Ó. O f vai ser o x ao cubo, só que o x está valendo menos 1, mais 3 menos 1 ao quadrado, mais a vezes menos 1, mais b, só que aí tem esse mais 1 aqui, igual a zero. Daí, menos 1 ao cubo dá menos 1, menos 1 ao quadrado dá 1, vezes 3 dá 3, menos a mais b mais 1, igual a zero. O mais 1 com o menos 1, tchau, foi embora.
E aí eu tenho que 3 é igual a A menos B, passando o A e o B para lá menos. Ok, guarda isso. Agora vamos voltar no texto e continuar a leitura. Ó. F de x menos 1 é divisível por x menos 1. Essa é a segunda informação. F de x menos 1 é divisível por x menos 1. Então, o mesmo procedimento. O divisor agora é x menos 1. Qual é a raiz desse divisor? Iguala isso aqui a 0, x menos 1 igual a 0, x igual a 1. Então, pega a raiz do divisor, que é 1, joga no polinômio dividendo, só que agora o dividendo é f de x menos 1, hein? E aí, quando eu fizer isso, o resultado tem que dar 0, porque ele falou que é divisível. Tá? Então, ó, joga lá. 1 ao cubo mais 3 vezes 1 ao quadrado mais a vezes 1 mais b menos 1 é igual a 0. Então fica 1 mais 3 mais a mais b menos 1 igual a 0. O mais 1 com o menos 1, tchau, foi embora. Daqui sai a mais b igual a menos 3. E aí o exercício quer saber o quê? Os valores de A e B. Então, para descobrir os valores de A e B, eu vou ter que resolver o sisteminha formado pelas duas equações que eu consegui. A menos B igual a 3. A mais B igual a menos 3. Então, eu posso resolver isso aqui por adição. Somando as duas equações, eu fico com 2A, o B vai embora, 3 com menos 3 dá 0. E aí, se 2A dá 0, o A tem que ser 0. E se o A é 0, você substitui em qualquer uma das duas equações e você vai conseguir que o B é igual a menos 3. Ok? Este foi o exercício 2. Tempinho aí para você copiar. Beleza. Vamos ao 3. Se o polinômio é p de x igual x ao cubo menos kx quadrado mais 6x menos 1 for divisível por x menos 1, ele também será divisível por... Então, ó, quem é a raiz do divisor aqui? Raiz de d de x.
Pega o divisor igual a 0. E aí você tem a raiz, que é 1. Pega a raiz do divisor, joga no polinômio dividendo, você vai ter o resto. Só que o exercício falou que é divisível. Então, como o exercício falou que é divisível, eu tenho certeza que P de 1 é 0. E a partir desta informação, eu vou descobrir quem é o K. Então, olha lá. O que é P de 1? 1 ao cubo, menos K vezes 1 ao quadrado, mais 6 vezes 1, menos 1, igual a 0. 1 ao cubo dá 1. 1 ao quadrado dá 1, vezes menos K dá menos K, mais 6, menos 1, igual a 0. E aí daqui vai sair K igual a 6. Beleza, mas não foi essa a pergunta do exercício. Ele disse o seguinte: o polinômio é divisível por x mais 1 e por quem mais? Tipo, se você sabe que, por exemplo, o 35 é divisível por 7, para você saber por quem mais ele é divisível, basta você efetuar a divisão por 7 e obter o quociente. Quando você divide 35 por 7, o quociente dá 5 e o resto dá 0. Então, você pode escrever o 35 como 7 vezes 5. Como 35 é 7 vezes 5, ele é divisível tanto por 7 quanto por 5. Então, se eu sei que ele é divisível por x menos 1, eu vou efetuar essa divisão por x menos 1 e o quociente que der vai ser o outro fator pelo qual esse polinômio é divisível. E aí, para a gente fazer essa divisão, a gente pode usar o Brio-Ruffini. Lembra do Brio-Ruffini? Nesta região, coeficientes do dividendo. Então, eu vou ter 1x ao cubo, menos K. Como K é 6, então vai ficar menos 6x quadrado, 6x e menos 1. E aqui vai a raiz do divisor. Então, baixo 1. Lembra do processo? Você multiplica assim e soma no coeficiente seguinte. Um vezes 1 dá 1. Com menos 6, menos 5. Repete o processo. Menos 5 vezes 1 dá menos 5. Com 6 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Com menos 1 dá 0. Lembra? O grau do dividendo é igual ao grau do quociente mais o grau do divisor. Quando a gente aplica o Brio-Ruffini, o divisor tem sempre grau 1. Então, o grau do quociente vai ser sempre 1 grau a menos do que do dividendo. Como o dividendo aqui tem grau 3, o quociente vai ter grau 2. Com exceção do último número, os demais que eu obtive são justamente os coeficientes do quociente. Então, o quociente dessa divisão é 1x² menos 5x mais 1. E o resto que eu já sabia, é o último número ali, o resto dessa divisão é 0. Desde o começo eu já sabia, está escrito no enunciado, que um polinômio é divisível pelo outro. Então, ó, se ele é divisível por x menos 1, ele também vai ser divisível por x² menos 5x mais 1. E isso você encontra na alternativa A. Ok?
tempinho aí para você copiar, para a gente brincar com mais alguns exercícios. Vai lá. Muito bem. Então, ó, passando aí para a página 30, vamos fazer mais alguns dos propostos. Você vai notar que a maioria dos exercícios aqui são todos do mesmo jeito, tá? Então é questão de fazer uns 3 ou 4, que o resto é repetição. Muda os números, mas o procedimento é sempre o mesmo. Então, ó, pegue aí o 7. Exercício 7. O 7 diz o seguinte: o polinômio P de x igual a x ao cubo mais 2x mais b é divisível por x menos 2. Então, vamos traduzir essa frase aqui usando o teorema de D'Alembert. Se o divisor é x menos 2, qual seria a raiz desse divisor? X menos 2 igual a 0, passo 2 para lá, x igual a 2. 2 é a raiz. Então, quando eu pego a raiz do divisor e substituo no polinômio dividendo, o resultado que dá é o resto. Só que ele falou que é divisível. Então, quer dizer que P de 2 é 0. E quando dividido, corrija aí no enunciado, por favor. Quando dividido por x mais 3, não quando divisível por x mais 3. Quando dividido por x mais 3, deixa resto menos 45. Então, olha lá. O divisor agora mudou. O divisor agora é x mais 3. Qual seria a raiz desse novo divisor? X mais 3 igual a 0, x igual a menos 3. Então, quando você pega o menos 3 e joga no lugar do x, você tem esse novo resto. Só que esse novo resto, o exercício falou que é menos 45. Então, nessas condições, quais seriam os valores de A e B? Então, ó, vamos lá. Se P de 2 é 0, se P de 2 é 0, significa que se eu for lá no polinômio e substituir o x por 2, o resultado que dá é 0. Então, vamos lá. A vezes 2 ao cubo, mais 2 vezes 2, mais B, isso aqui dá 0. Então, fica 8A mais B, aqui dá 4, passa para lá menos. Depois, P de menos 3 é menos 45. Vai lá no polinômio, substitui o x por menos 3 e o resultado vai dar menos 45.
Então, A que multiplica menos 3 ao cubo, mais 2 vezes menos 3, mais B, e isso dá menos 45. Então, ó, menos 3 ao cubo dá menos 27A, mais B, igual. Aqui dá menos 6, passa para lá mais 6, com o menos 45 que já estava. Então, menos 27A, mais B, igual a menos 39. E aí, eu acabei de formar um sisteminha. Vamos resolver esse sisteminha. Formado pelas equações 8A mais B igual a menos 4 e menos 27A mais B igual a menos 39. Para resolver esse sisteminha, vamos fazer uma subtração. Ó. Oito A menos com menos mais 27A vai dar 35A. B menos B, tchau, foi embora. Menos 4, menos com menos mais 39, vai dar 35. Então, daqui sai que o A, 35 por 35, que dá 1. E aí, sabendo que o A é 1, você substitui, por exemplo, na primeira. Daí fica 8 vezes o A, que é 1, mais o B igual a menos 4. Daqui sai que o B, menos 4, menos 8, menos 12. Então, A igual a 1, B igual a menos 12, você vai marcar a alternativa E. Ok? Tempinho aí para você copiar. Bom, vamos fazer o 13. O 13 é no mesmo estilo, só que ele é um pouquinho mais emocionante. Ele vai dar um pouquinho mais de trabalho. Bom, no 13, você vai ter que começar fazendo uma correçãozinha no enunciado também, né? Porque faltou uma letra, né? Faltou esse P aqui, ó. P de x, ele colocou só o parênteses com x, esqueceu do P. P de x igual a x ao cubo, mais ax quadrado, mais bx mais c. Aí ele diz, este polinômio é divisível por x menos 1 e por x mais 1. Então, ó, quando o divisor é x menos 1, a raiz do divisor é 1. Então, se você pegar a raiz do divisor e jogar lá no polinômio, tem que dar 0, porque ele falou que é divisível. E se o divisor for x mais 1, a raiz desse divisor, x mais 1, é menos 1. Então, quando você pegar o menos 1 e jogar lá no polinômio, também tem que dar 0, porque ele falou que é divisível. E
Quando dividido por x menos 2, deixa a resta igual a 12. Então, quando o divisor é x menos 2, a raiz do divisor é 2. Você pega a raiz do divisor, joga no polinômio, o resultado que dá é o resto, que nesse caso é 12. E aí ele quer saber quem é A, quem é B, quem é C. Então, ó, a ideia é a mesma, só que esse aqui dá mais trabalho um pouco, porque precisamos achar 3 letrinhas. E aí, com essas 3 informações aqui, nós vamos encontrar um sisteminha de 3 equações, 3 incógnitas. Lembra que a gente já mexeu com isso esse ano? Então, ó, P de 1 é 0. Joga lá no polinômio, ó, 1 ao cubo dá 1, mais 1 ao quadrado dá 1, vezes A dá A, B vezes 1 dá B, mais C igual a 0. Agora joga o menos 1. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1, vezes A dá A. B vezes menos 1 dá menos B, mais C, isso aqui também dá 0. E quando você substitui o x por 2, 2 ao cubo dá 8. 2 ao quadrado dá 4, vezes A dá 4A, vezes mais 2B, mais C, isso vai dar 12. Vamos dar uma melhoradinha nesse sistema. Passa esse 1 para lá menos, então A mais B mais C é igual a menos 1. Esse menos 1 passa para lá mais A menos B mais C igual a 1. E aqui vai ficar 4A mais 2B mais C. 12 menos 8 que passou, 4. Tá aí, ó, sisteminha para a gente resolver. Para a gente resolver esse sistema, vamos escalonar. Eu vou multiplicar por menos 1 a primeira e somar na segunda, porque daí a gente já mata o A. E depois vou multiplicar a mesma primeira por menos 4 e somar na terceira para matar o A daqui também. Então, ó, vou repetir a primeira. Daí fica, multiplicando por menos 1 e somando na segunda, hein? Menos A com A, zerou. Menos B com menos B, dá menos 2B. Menos C com C, por um acaso, zerou também. Menos 1 vezes menos 1 dá 1, com 1 dá 2. E na de baixo, menos 4A com 4A, zerou. Menos 4B com 2B, dá menos 2B. Menos 4C com C, dá menos 3C. E 4 com 4 dá 8. Então, ó, sem querer, eu já escalonei tudo, porque essa equação aqui, ó, ficou com uma letra só. Então, daqui a gente já acha quem é o B. O B vai ser 2 por menos 2, que dá menos 1. Joga isso na terceira. Então, menos 2 vezes o B, que é menos 1, menos 3C igual a 8. Aqui dá 2. Passo 8 menos, passo 3C para lá mais. Então, menos 6 igual a 3C. O C vai ser igual a menos 2. E aí, agora que eu sei quem que é o B e quem que é o C, joga na primeira.
Então, lá na primeira, eu tenho o A, mais o B, que é menos 1, mais o C, que é menos 2, isso dá menos 1. Aqui dá menos 3, passa para lá mais 3, com menos 1, isso dá 2. Então, A igual a 2, B igual a menos 1 e C igual a menos 2. Vamos marcar a alternativa 2, menos 1 e menos 2, a alternativa B. Ok? Tempinho aí para você copiar. Muito bem. Vamos agora. Eu vou esperar mais um tempinho, porque eu não sei se todo mundo já copiou, só a Camille que fala comigo. Para eu fazer o próximo exercício, eu vou ter que apagar a lousa inteira. Então, vou esperar mais um pouquinho por via das dúvidas. Bom, vamos fazer mais 2 exercícios, aí a gente encerra. São 2 exercícios mais tranquilos, tá? O mais pesadinho era esse 13 mesmo.
Então, vamos lá. Pego 14. O polinômio P de x, x quadrado, menos ax mais b, é divisível por x e quando dividido por x mais 1, deixa resto 1. Quanto que é a mais b? Então, ó, ele é divisível por x. Se o divisor é x, quem que é a raiz desse divisor? O divisor é x. Para você achar a raiz, você iguala a zero. Quando você iguala x a zero, você tem x igual a zero. Então, a raiz desse divisor é zero. Então, o exercício está me falando que P de zero é zero. E aí, daqui ó, já vai sair uma letrinha. Se P de zero é zero, significa que 0 ao quadrado menos A vezes zero mais B igual a zero. Conclusão, B é zero. E a outra informação que ele deu foi: quando dividido por x mais 1, deixa resto 1. Então, se o divisor é x mais 1, pega a raiz do divisor, x mais 1 igual a zero, a raiz do divisor vai ser menos 1. Joga lá no dividendo, o resto dessa divisão vai ser 1, de acordo com o texto. Então, joga lá. Menos 1 ao quadrado, menos A vezes menos 1, mais o B, que eu já sei que é zero, isso aqui dá 1. Então, menos 1 ao quadrado dá 1, mais A igual a 1. Então, daqui sai que o A é 1, menos 1, também é zero. Então, respondendo a pergunta do exercício, ele quer saber A mais B. Ora, A mais B vai dar 0 mais 0, que dá 0. Certo? Tá aí. Este foi o 14. Muito bem, para terminar então, vamos ao 15. O polinômio P de x igual a 4x à quarta mais 8x quadrado menos dx menos e é divisível por x menos 1. Quanto que é d mais e? Então, ó, se ele é divisível por x menos 1, você pega a raiz do divisor, que é 1, joga lá no polinômio, se é divisível tem que dar 0. Então, com certeza, P de 1 é 0. Se P de 1 é 0, nós vamos ter 4 vezes 1 à quarta, mais 8 vezes 1 ao quadrado, menos D vezes 1, menos E. Isso aqui vai dar 0. Daí, 1 à quarta dá 1 vezes 4 dá 4. 1 ao quadrado dá 1 vezes 8 dá 8. Menos D.
menos E igual a 0. 4 mais 8 dá 12. O D e o E você passa para lá mais. E aí, já acabou o exercício. Ah, mas quem que é o D e quem que é o E? Não sei, mas ele quer saber a soma. D mais E é 12. E aí, já encontramos. Nesse exercício, eu não consigo descobrir quem que é o D e quem que é o E, porque eu só tenho uma informação para duas incógnitas. Então, eu não consigo descobrir exatamente quanto vale cada letrinha. Mas ele pediu a soma. A soma eu consigo descobrir. A soma deu 12. Ok? Agora, para encerrar mesmo, de verdade, só para eu ver se você está entendendo, eu gostaria muito assim que você me desse a resposta. Você seria capaz de me dar a resposta do exercício 12? Não tem que fazer conta nenhuma. É ler e marcar. Você saberia me dizer qual é a resposta do 12? Ó, temos um palpite. 2 palpites. Mais alguém arrisca? Bom, os 2 palpites estão corretos. Olha lá. Se P de x é divisível por x menos 1, significa que P de 1 é 0. Terceiro palpite correto também. Se P de x é divisível por x menos 4, significa que P de 4 é 0. E se ele é divisível por x menos 10, significa que P de 10 é 0. Com essas informações, pode-se afirmar exatamente o que eu acabei de falar. P de 1 é 0, P de 4 é 0 e P de 10 também é 0. E isso você encontra na alternativa D de dado, ok? Muito bem. Então, daqui a pouco a gente volta para fazer o módulo 113. Pode colocar o seu nomezinho aí no chat e até já. Valeu!